Vou mostrar um caso legal aqui para vocês. Seguinte, eu tenho um cilindro aqui, ó. Eu tenho aqui duas varetas, tá? A sombra dessa vareta vai em cima do cilindro. Qual o comportamento dessa sombra, tá? O comportamento, qualquer objeto que tiver, se eu colocasse um quadrado, se eu colocasse uma esfera, se eu colocasse uma pirâmide, se eu colocasse uma casa, o comportamento é o mesmo, tá? Então aqui, ó, vou mostrar o processo para vocês, que vocês vão ver super interessante, bem legal. Então, eu tenho... Cadê meu lápis? Não pode ser aqui com caneta. Eu tenho a base da fonte de luz. Eu tenho a fonte de luz. Tá? Aí eu tenho primeira vareta aqui, segunda vareta aqui, tá? Duas varetas, tá? O cone não, o cilindro. Aí volta o nosso princípio: base com base, topo com topo. Eu venho, ó, risco fora a fora. Aí topo também do nosso objeto, aumentar um pouquinho para ficar dentro e cima do objeto. Aumentar um pouco mais. Um pouco mais esse aqui também. Base do objeto, da vareta, com topo, com a fonte de luz. Então eu venho aqui, ó, vou riscar e começa a fazer tracejado, tá? Outra mesma coisa, ó. Fonte de luz. Tá. Não. Empolguei. Botou a outra segunda varetinha ali, ó. Além da vareta. Tá. Se esse objeto, se ele não estivesse aqui, minha sombra das duas varetas era a seguinte. Eu venho, mas só, não tem esse cilindro aqui, tá? Eu venho, ó, vou riscar a sombra. Da minha vareta. Utilizo. E vou riscar a sombra da segunda vareta também. Utilizo aqui para ficar diferenciado, tá beleza. Aí, se eu não tivesse esse cilindro, a sombra do nosso objeto é essa, dessas duas varetas aqui. Só que eu tenho um elemento, o cilindro está no meio do caminho, em cima da sombra. Qual o comportamento que vai acontecer aqui agora? Bem simples. O formato, independente do formato, podia ser um quadrado, uma esfera, um cone, uma parede, não importa. O princípio é esse, tá? A sombra contorna ele acompanha o formato do nosso objeto. Como aqui é um cilindro, então ele vai comportar, a sombra vai o quê? Vai pegar o formato do cilindro certinho. Então aqui, ó, a sombra que deveria ser aqui, ela tem um cilindro aqui, ó. Então, deixa eu fazer de lápis.
aqui, primeira forma, ó. Marcação só de leve, tá? Eu venho. Então a base do cilindro é aqui, ó. Tá? E onde a sombra fechou, termina, é aqui, ó. Por quê? Cada curvatura do cilindro e cada projeção onde vai ser, ó. Eu venho, ó. Então, a sombra projetada dessa vareta aqui, ó, em cima do cilindro é essa aqui. Ela vem, contorna o meu cilindro e termina aqui. Por que aqui? É onde a sombra máxima aqui de altura, ó. Máxima de altura é aqui. E outro cilindro que é mais alto, que a sombra projetada dele é lá no fundo, tá? Mesma coisa. Então, vou fazer o formato do cilindro aqui, em cima da linha, ó. Só que aqui o que acontece? Ele passa do cilindro, mas mesmo assim, ele contorna o formato do cilindro, ó. Ele contorna o formato do cilindro. E na visão que vai ter, ele vai continuar aqui, ó. Por que continuar aqui? Porque aqui imaginamos que o cilindro seja sólido, tá? Então, o formato desse jeito. Ah, se tivesse outro formato, vou tirar aqui para ficar mais no centro. Eu tenho uma parede, olha só. Uma parede. Eu tenho um objeto aqui para ser uma varetinha, tá? Só para a sombra dela projetada aqui, ó. Vem. Deveria continuar, mas como a parede sólida não continua. A fonte de luz acompanha lá, ó. Então ela acompanha o formato do objeto, ó. Tá? Então aqui é uma parede de tijolinhos. Tá? Então ele vem, a sombra sobe, porque o final. Se tivesse outro formato, tivesse um assim, ó. Esse formato aqui, ó. Não tem mesma coisa, ó. A vareta, a sombra aqui, a fonte de luz aqui, ó. O que vai acontecer, ela continua o formato, ó. Então a sombra vem aqui na base do objeto. Ela não tem essa inclinação, também a sombra vai ter inclinação até encontrar a linha da fonte de luz, ó. Então a sombra projetada no objeto assim, tá? Então lembre-se que ela vai acompanhando o formato do objeto, tá? Ok?